O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bom final de tarde para você, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola, Turma do Esporte, aqui no Canal 9. E nos destaques de hoje, você vai ficar sabendo tudo os preparativos de Bahia e Vitória para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo tem Seleção Brasileira, Brasil e França. Clássico Mundial, todos os detalhes, inclusive o corte de Leandro Damião, que acabou sendo cortado da Seleção Brasileira, e Jô vai desfalcar a equipe do Atlético Mineiro para a Seleção Brasileira. Enfim, também vamos discutir o jogo do Bahia, outro Bahia, será? E o Vitória que perdeu para a equipe do Grêmio, o Bahia que venceu de virada a equipe do Botafogo, os preparativos, vamos falar também do Campeonato Baiano, essas e outras informações, você acompanha em instantes aqui no Canal 9. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Muito bem, de volta, 5 horas e 57 minutos. Vamos dar um show de gols pelo Brasil, que aconteceu aí pela quarta rodada. Os preparativos também de Bahia e Vitória, mas já aproveito aqui e já dou um bom final de tarde para eles. Chuva em Salvador, automaticamente escurece mais cedo. E eu aproveito e já dou aqui um boa tarde para os nossos analistas, ou um bom final de tarde. Márcio Júnior aqui do meu lado também, Lula Pereira. Márcio, Bahia venceu, que vem o Vasco. Que vem o Vasco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você, Lula. E como a gente falou, eu falei aqui na quarta-feira que se o Bahia mostrasse pelo menos aquele futebol que demonstrou contra o Internacional no domingo, o jogo da quarta-feira contra o Botafogo seria um jogaço de bola. Foi um jogaço de bola e o Bahia ainda acabou vencendo a partida.
Falamos também aqui na quarta-feira do Vitória. Jogar contra o Grêmio sempre é muito difícil. O Grêmio no Olímpico é uma equipe muito difícil de ser batida. Não só o Grêmio, como o Internacional também. Infelizmente, 1-0 para o Grêmio. Um gol que o Wilson pegou demais no jogo. Não teve como pegar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Muito bem, eu já aproveito aqui, já dou um bom final de tarde aqui a Lula Pereira. Lula, o Vitória tomou 1-0 da equipe do Grêmio. Agora, quem assistiu o jogo viu que é totalmente diferente. O Wilson foi o melhor jogador dessa partida, e aí a gente pergunta, o Vitória sem Biancucci e sem o Cajá é um time comum? Boa tarde, Paulo, boa tarde, amigos, boa tarde, Marcinho. A gente falou isso essa semana, quando você não me perguntou a mesma coisa. Você me perguntou, o Vitória sem Biancucci, sem Cajá, como é que é? Eu digo, olha, é um time comum. E apresentou isso em campo. Por quê? Porque o Vitória não teve poder ofensivo e a sua defesa foi deficiente. Porque o Vitória só joga para frente. O tempo todo é uma equipe ofensiva. Como não tinha peças para ser ofensivo, claudicou na defesa e São Wilson pegou quase tudo. Só não pegou aquela bola de Elano porque foi indefensável. E em relação ao Bahia, a gente dizia também, o Bahia precisa de um camisa 8 e um camisa 10. Para que esses dois jogadores deem operacionalidade ao Bahia. Força de ataque, força de ofensiva. E o Bahia provou que a marcação está eficaz. Nunca mais o Lomba foi o grande Lomba que a gente queria, porque a bola não chega a ele. Enfim, o Bahia ganhou e ganhou bem no Botafogo. Muito bem, o Bahia venceu e parece que convenceu. E outra coisa, o Bahia acabou tirando a invencibilidade de mais, se não me engano, 18 jogos. 18 jogos da equipe do Botafogo. Mas é gol! Gol é que o povo gosta. Vamos ao passeio pelo Brasil que aconteceu pela quarta rodada. Muita gente já fica perguntando, eu gosto dos gols. Então, tem gols pra você aí. Começa a bola rolando, já sabendo o que aconteceu na quarta rodada. Aí já tem Curitiba e Fluminense 2-1 para a equipe do Coxa. Você vai ver o primeiro gol. Enfim, o Coxa começa a ressurgir, né? Que contra o Bahia não jogou nada. Resolveu vencer. Esse jogo foi na quinta-feira, aonde o Coritiba acabou atrapalhando ali os planos do Fluminense. Né? Eu vou ousar e dizer, Paulo, que você falou que contra o Bahia o Coxa não jogou nada. Eu digo que o Bahia anulou as forças do Coritiba. Eu corrijo. O Coritiba teve a posse de bola e jogar como ele sempre joga, venceu as duas últimas partidas. É verdade, aí você tá vendo os gols, 2-1 para a equipe do Fluminense, para a equipe do Coritiba, venceu em casa no Couto Pereira, o torcedor já estava chateado, eles vieram aqui já dizendo que tinha 3 pontos do Bahia. E aí tá o jogo, vai sair o gol do Fluminense, né? E agora para fechar de vez. Caiu o Alex, né? Que golaço. Alex dominou de fora da área, bateu o tamanco, míssil, Tomahawk, acabou, viu, goleirão? Já era, viu? Aí nem o... Não, pegava. Pra mim o... Mas é porque ela desviou. Ela desviou quando chegou perto dele. Ele foi na bola, só que ela pegou uma curva. E aí a mão dele já estava em direção à bola. Já era. Não deu mais. O lance foi defensável. Observe aí, ó. Bateu... Não, houve desvio. A bola desviou quando chegou dele, Lula. Pegou uma curva e aí já foi. Aí não já teve foi. como. Aí dizer tchau, viu, amigo? Tchau, que aí o bicho pegou. Muito bem. Como não foi do goleiro? Tá aí Coritiba 2-1 em cima do Fluminense. Houve desvio. Aí você vê na imagem de novo. Agora vamos para Flamengo e Náutico. Esse gol aí, Jorginho. Tchau, viu? Adeus. O Flamengo, inclusive, tá lá entre os rebaixáveis, né? Os rebaixáveis estão ali no comboio do inferno. 1-0 Náutico, que era a caixa de pancada, perdeu em casa por Vitória, recuperou aquela derrota. Recuperou já a derrota. Agora, a equipe do Flamengo não vem dando sorte, viu, Paulo? Não tá jogando bem há muitos anos. Foi campeão lá na era Adriano, na era 2, Imperador .2. Foi campeão, mas fora isso, todos os anos o Flamengo é aquele time brigando que sempre decepciona. Sempre briga pra não cair. Tá aí, Jorginho deu adeus. O Jorginho saiu por causa desse... O lateral também não colaborou. Pelo amor de Deus, o lateral tomar um drible desse, que o cara já... A marcação também muito falha na hora do cruzamento. O jogador o Flamengo fazer o gol. Não é aquele Flamengo. Esqueça aquela força grandiosa do Flamengo. Tá bom. Tá aí, Flamengo perdeu por 1-0 e Jorginho deu adeus à equipe do Flamengo. Agora o Vasco, o próximo adversário do Bahia. Venceu o Atlético Mineiro, todo desfalcado, viu? Todo desfalcado. Todo desfalcado. O Galo também parece que vira um time comum, sem Bernard. Aí o primeiro gol do Vasco. O Vasco estava numa zica danada. Se não ganha esse jogo aí, o bicho pegava. Mas, Paulo, vamos contar aqui. Bernard, Hever, Ronaldinho, Jô e Diego Tardelli.
São 5 peças importantíssimas. Metade do time. Não tem condições de um clube se manter aquela mesma pegada que vinha mantendo da Libertadores, faltando 5 peças importantes. Não são 5 peças apenas para compor o time. É o Ronaldinho, é o Jô, é o Bernard, é o Hever. Aí já temos Portuguesa e Internacional, a Portuguesa que fez cara feia pro Internacional, né? Esse é o primeiro gol, né? Internacional, olha o gol, saiu 1-0 aí o gol do Internacional. O Internacional é um time, mesmo jogando fora de casa, o time do Internacional não recuperou ainda aquela derrota que sofreu pro Bahia. Não recuperou. E a equipe do Internacional vem sendo também uma eterna promessa. Todo ano que começa o campeonato, os analistas de todo o Brasil dão o Internacional como aqueles possíveis para conquistar o título. Mas o Internacional sempre fica naquela possível. Se foi, não foi. Nunca chega realmente com força. Um único ano que eu me lembro que o Internacional chegou realmente com força, que foi o ano que o Flamengo foi campeão. Com o Adriano. Que o Flamengo jogou contra o Grêmio. Que era para o Internacional ser campeão. Exatamente. Que o Flamengo jogou contra o Grêmio na última rodada. Caso o Grêmio vencesse a partida, o Internacional vencendo a sua como venceu, seria campeão. O Flamengo venceu o Grêmio e o Internacional foi campeão. Muito bem, já temos aí Cruzeiro e Corinthians, 1-0 Cruzeiro. Você vai ver aí o Cruzeiro que acabou vencendo o gol da Dagoberto, né? Que acabou fazendo o gol da equipe. Foi o Dagoberto? Foi, que vai sair um gol de pênalti, né? E aí 1-0 diante do Corinthians. Era um jogo duro que a gente achava que era empate. Lembra que a gente falou aqui no nosso achômetro? Exatamente, e o gol saiu de pênalti, né? 1-0, um placar apertado, muito apertado de verdade. Mas foi um pênalti que se talvez não tivesse sido marcado o pênalti, teria feito o gol, porque ele estava sozinho na área. Foi Jailson aí? Ele estava sozinho na área. É o nosso Jailson aí? É, o Jailson criticaram muito, mas foi pênalti. Claro. Olha lá, ó, vamos ver arrancado, pessoal. Tá vendo? Vai. Ele tava sozinho. Olha, esse lance extremamente polêmico, que o pessoal lá na crônica lá de São Paulo disse que a falta foi fora da área, mas ele caiu dentro da área. Gente, que é isso? Olha lá, ó. Quando o cara cai, vai lá, larga a imagem, tá dentro da área. Ele caiu dentro. Não, a bola foi fora da área. Mas o pessoal acha o seguinte, puxou. Mas como ele soltou antes do cara cair, não é falta. Isso não existe. Falta, claríssima. Aí, ó, a imagem nova, ó. A bola foi aí, não. Ele caiu quase 1 metro de dentro da área. Foi pênalti. Agora também cabe acertou, Jailson. Agora, o Corinthians não pode reclamar de nada. Corinthians e Flamengo são as equipes que mais foram beneficiadas nesse Brasil pela arbitragem. Com certeza. Aí pega um jogo desse e fica reclamando. Tá aí 2005. Sim, esse foi o primeiro. Mas falta é quando cai. O fato só se consuma. Tem que arrancar a perna primeiro para depois dizer que foi falta. Não, mas a bola foi fora da área. Ele caiu aonde? Dentro da área. Quando ele começou a cair foi onde? Sai o Dagoberto. Dagoberto que é invocado, né? Dá um sorriso, né? Tudo assim. Gaúcho mesmo. Revoltado. Aí, portanto, 1-0 venceu aí o Cruzeiro, a equipe do Corinthians. E agora Ponte Preta e Atlético Paranaense. Esse foi um jogo aonde eu achava que ia dar empate também, mas numa partida dessas 7 gols, ô goleirão! O velho é mão de quiabo, hein? Mão de quiabo, que isso, olha a bola, vai, que isso, goleirão! Ele brincou aí, ó, de novo, vamos ver a imagem, partiu, fez que foi, acabou fono, aí ó. Que isso, aí vai dizer que foi a lâmpada, né? Vai dar aquele migué danado. Vamos lá, o Atlético foi pra cima. Empata o jogo. Marcão, inclusive, que jogou no Ipitanga, né? Que era Marquinhos, agora é Marcão. Você viu o jogo aí? A gente tá recapitulando os gols aí do Campeonato Brasileiro. O torcedor pediu aqui pra gente, a gente vai aí recapitulando, um show de gols aí pelo Campeonato Brasileiro, pra você ter uma ideia aí. Esse é o aniversário do Vitória. Pra mim, o Vitória é favorito. Vai voltar o Cajá e o Max Biancucci. Isso. Então, o Vitória é favorito lá em Feira de Santana. Vai ganhar. Eu acredito que o Vitória vença. Agora tem um problema, viu, Paulo? O Vitória não pode empatar, viu? O Vitória com o Max Biancucci e com o Cajá torna-se outro time. Muito mais ofensivo. Só que o gramado é outro, viu? Aí eu vou falar. O gramado do Joia não corresponde à técnica do Vitória e também do Atlético. 4-3 de virada, fora de casa, o Atlético Paranaense que venceu o Flamengo, vem com toda a moral. Vem com toda a moral. 2 jogos fora, vai buscar 6 pontos. O empate para ele em Feira de Santana é lucro. É lucro porque a equipe do Vitória é uma equipe muito forte. Agora, como o Lula falou, o gramado
lá do Joia da Princesa vai dificultar as ações. Apesar de não dificultar apenas pro Vitória, porque o Atlético também vai jogar. Mas a gente vê que o Vitória... Vai jogar atrás. Além dele jogar atrás, o Vitória, acostumado com gramados de boa qualidade, joga bem agudo, trabalhando a bola, toques rápidos, rasteiros. E no campo do Joia da Princesa não vai dar pro Vitória fazer isso. O Vitória vai ter que sair pro jogo, porque é o último jogo depois dessa série aí que tivemos de 5 rodadas e o Bahia encostou. E o Bahia Atlético... encostou, o Vitória já vê o Bahia do seu lado, nem no retrovisor mais é. É do seu lado. E o Atlético vai poder explorar muito as laterais, porque tem um lateral esquerdo do Atlético, eu esqueci o nome, eu acho que é Carleto, se não me engano. Ele? Ali é o Marcão. É ele mesmo. O Atlético vai poder explorar muito a questão das bolas alçadas na área. Aí já temos São Paulo e Goiás. O São Paulo, que eu vou te contar, viu? No cravo, no cravo ou na ferradura? O da ferradura. Eu até esqueci o termo aí, o São Paulo, que a gente pensa que vai e acaba fundo, né, Luan? O São Tomou Paulo 1 a muito 0 regular. do Goiás. É o que eu digo sempre, Paulo. Eu não confio nesse time do São Paulo. Isso. Parece que é um bando de jogadores usando gravata dentro de campo, né? Aquela coisa séria, aquela coisa bem comedida, não pode isso, não pode aquilo, 1000 restrições. Eu não concordo jamais com esse time do São Paulo. Perdeu para um fraco Goiás, para mim um time fraco esse do Goiás. Com gol do Rodrigo, que foi zagueiro do Vitória, que passou aqui, teve uma passagem horrorosa. Passou, mal, Vitor. Também só fez esse gol, né? Só esse gol. Time fraco do Goiás. Venceu do São Paulo. A gente pode dizer que foi um acidente aí? Paulo, o Goiás fez um gol aos 2 minutos do primeiro tempo. E acabou. Se defendeu o resto tudo. O São Paulo não teve força sequer para empatar. Competência. Não teve competência sequer para empatar. Como o Lula falou, o São Paulo parece um clube, um bando vestido de gravata que não pode isso, não pode aquilo e na hora de se fazer algo não faz. Não tem, rapaz. Você não sente a vibração, você não sente o sangue no olho, como se diz. Tá deprimido o time, né? Um time fraco. Mas muito bem, agora a gente fala sobre a seleção argentina. O Montijo deve substituir Messi na seleção argentina, viu? Você vê aí o Montijo, o atacante Messi, deve começar no banco de reservas na partida da seleção argentina contra a Colômbia. Hoje, o meia Montijo dos Santos foi o titular da posição nos treinamentos de ontem. O técnico Alejandro Sabella afirmou que a única dúvida é com relação ao período de inatividade de Messi. Segundo ele, Messi treinou pouco e quase não entrou em campo nos últimos 2 meses. A partida contra a Colômbia é válida pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas na Copa do Mundo. A Argentina lidera a competição com 24 pontos, 4 à frente do Equador, segundo colocado. Isso porque o Brasil não está lá, né? Exatamente. Porque Agora, se o Brasil tivesse... Messi Aliás, no banco? Messi no banco, porque o Ele próprio tá com técnico problema. falou. O Messi, a temporada na Espanha acabou tem 2 meses já. 2 meses não. O Messi parou de jogar com regularidade tem quase 2 meses. Porque teve jogo na temporada espanhola já no último final de semana. Mas o Messi já parou, porque o Barcelona já havia ganhado, fechou 100 pontos, o Real Madrid não chegou nem a 90. Então, o Messi tem muito tempo parado e o Montijo está jogando. Isso, pela atividade. Muito bom, Montijo que saiu da equipe do Cruzeiro e foi para o Santos. Agora, futebol internacional, o Wellington Nem assina com o Shakhtar. Foi embora, o Wellington Nem vai fazer falta, viu, na equipe do Fluminense. Revelação do Campeonato Brasileiro de 2011, um dos principais jogadores do Fluminense na campanha do título nacional. Na temporada passada, o Wellington Nem já está de clube novo, viu? Ontem, o jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato de 5 anos com o Shakhtar, o clube ucraniano, que já publicou uma entrevista em português com um reforço. Disse que gastou 9 milhões de euros, cerca de 25 milhões e 400 mil reais para contar com o jogador brasileiro. O Fluminense deve receber apenas 70% desse valor, apenas, viu? 70% desse valor, que chega Quase a 17 nada. milhões e 700 mil reais. O restante dos direitos econômicos do atacante pertencia ao empresário Eduardo Uran. E o Shakhtar tem mais de 10 jogadores agora, né, brasileiros. Com esse, tinha 9. Com o Wellington Nem, faz 10 jogadores brasileiros. O Shakhtar Donetsk já gastou, nos últimos 5 anos, mais de 125 milhões de reais em jogadores brasileiros.
Pois é, fala jogador brasileiro trocando de time, Arouca deve largar o Santos, deve ir embora aí também mais um jogador, o volante Arouca do Santos deve trocar de clube no recesso da Copa das Confederações, um dos destaques do atual elenco do Peixe, o jogador interessa o Atlético Mineiro, aí as diretorias dos dois clubes já estão conversando, buscando um desfecho no caso que agrade as partes envolvidas. Em troca, o meio atacante Guilherme do Galo pode pintar na Vila Belmiro. A saída de Arouca deve acontecer por conta da falta de acordo para a renovação do atual contrato, que expira em junho do ano que vem. Para evitar a perda do atleta, sem nenhuma compensação, o Santos pensa em liberar o volante nesse momento. A disputa da Taça Libertadores faz com que o jogador se mostre favorável a uma transferência para o time de Belo Horizonte. Por sua vez, Guilherme não se firmou no Galo, virando moeda de troca para negociações que venham fortalecer o elenco atleticano, como o técnico Cuca nunca escondeu o desejo em contar com Arouca a possibilidade da troca. E aí, quem ganha nessa troca aí? O Atlético Mineiro. Claro. O Atlético Arouca é jogador de seleção, O Atlético Mineiro recebe um volante de muita qualidade. O Arouca é um volante que você não vê fazendo falta. Se desgastou no Santos, não? Desgastou. Acho que aquele Santos todo se desgastou. O Neymar saiu, o Santos perdeu pro Criciúma. Tomou 3-1 no Criciúma. Sem o Neymar, o Santos é um time comum. Mas o Arouca é um bom jogador. Ele é um volante de muita qualidade defensiva. Você não vê o Arouca fazendo faltas para cartão. Você não vê o Arouca tomando cartão amarelo nem vermelho. É um volante muito regular. Não é aquele volante que joga bem um jogo, na outra partida aquele volante é expulso, toma um cartão por bobagem. Não, é um jogador muito responsável, muito regular e de muita qualidade defensiva. E quando chega ao ataque também, fez muitos gols no Santos. E eu acho que com o Ronaldinho Gaúcho botando a bola onde quer para qualquer pessoa da equipe, o Arouca também pode chegar e ser uma arma surpresa para o decorrer da Libertadores no Atlético Mineiro. Ele vai fazer o Atlético jogar melhor. Vai dar mais velocidade na Copa Libertadores. Porque o Pierre, que é o jogador que dá a posição dele, vai para o banco e com certeza ele assume a condição de titular. Muito bem, agora vamos falar sobre já técnico demitido desse Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada, Jorginho não é mais técnico do Flamengo. A derrota para o Náutico causou estragos no Flamengo. Além da entrada na zona de rebaixamento, o técnico Jorginho acabou demitido em Criciúma. Os cariocas enfrentarão a equipe local comandados pelo interino Jaime de Almeida, que não teve papas à língua ao avaliar a situação atual do clube, que somou apenas 2 pontos em 4 jogos. Temos que começar a fazer contas. Isso tudo nos provoca uma reação de trabalhar mais e treinar mais para recuperarmos o tempo perdido, afirmou o técnico interino do time do Flamengo. Fazer as contas já tão cedo, pela quarta rodada, a quinta, vai pegar quem? A equipe do Criciúma em casa, e lá o bicho pega. Não é time boa do Criciúma não, mas todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar o Flamengo nessa hora. O Flamengo é um time frágil, viu, Paulo? É um time frágil, que não inspira hoje medo em ninguém. É um time muito determinado, que concentra muito as ações ofensivas ali em Gabriel. Se Gabriel jogar bem, tudo bem. Aí o Flamengo anda. Se não, o Flamengo fica capenga o tempo todo. Aí as mudanças que foram feitas por Jorginho não deram resultado. Mandou muita gente embora, não contratou ninguém, e aí com a prata da casa não deu jeito. Muito bem, agora futebol internacional, a gente dá uma passada de novo, volta para o futebol internacional. O Real ofereceu 11 milhões por Carlos Ancelotti. Seria uma boa essa troca? Mourinho saiu, o Real Madrid está sem técnico. Carlo Ancelotti, ele estava no PSG, é um bom treinador, é um treinador do perfil do Mourinho, é aquele treinador que gosta de muito treinamento, estava treinando no PSG, inclusive o Lucas falou sobre o Ancelotti um dia desse, que é um treinador que treina bastante, cobra muito, tem diversos modos de treinamento para ficar variando, para não ter aquela mesmice, para o jogador também se empolgar. Porque o jogador precisa ter empolgação no treinamento. Se for aquele treino chato todo dia, o jogador acaba não tendo aquela vontade de treinar. Então, é uma boa. Não sei se vale esse preço todo. É quase o preço que o Cristiano Ronaldo recebe. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou ao break e volto daqui a pouquinho com uma notícia interessante, viu? Saiu o ranking da FIFA e você vai ficar sabendo que colocação está a seleção brasileira.
Instante só, você vai ficar sabendo desse detalhe aqui no programa Turma da Bola. Vejo um belo futuro. Vejo muitos amigos numa vida longa, realizações e muita saúde. Para que tudo isso aconteça, não se pode contar apenas com a sorte. É preciso contar com a sua ajuda. Dê a mão ao Matagão. O Hospital da Criança precisa muito de você. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. De volta agora e pasme os critérios da FIFA, a gente não consegue entender, a gente fica reclamando o tempo todo. O Brasil, torcedor, é o 22º colocado no ranking da FIFA. Imagine, a seleção brasileira, 5 estrelas, e eu vou agora falar para vocês que são até o 22º. Vamos lá, para você ver aqui, viu? Você acompanha o jogo do Brasil contra a Inglaterra. A FIFA divulgou ontem o seu ranking de seleções atualizado para o mês de junho. O Brasil perdeu 3 posições na última lista e agora ocupa a 22ª colocação. Essa é a pior posição do país desde que o ranking foi criado em 1993. A Espanha, atual campeã da Europa e da Copa do Mundo, manteve-se na liderança. A Alemanha continua em segundo, seguido pela Argentina. Ganhou o que a Argentina? Não ganha nem palitinho, nem 0-1. Diga os outros. Vamos lá. O time canarinho terá chance de subir no ranking no amistoso contra a França, domingo. Olha, veja aí o top, viu, torcedor? Espanha primeiro, segundo Alemanha, terceira Argentina, Croácia a quarta, Holanda a quinta, Portugal a sexta, sétima Colômbia, oitava Itália. Colômbia na frente da Itália. Itália 4 vezes campeão do mundo. Croácia na frente de todo mundo aí. Itália é o 9º, 10º Equador, 11º a Rússia, 12º a Bélgica, 13º Costa do Marfim na frente do Brasil. Suíça 14º, Bósnia-Herzegovina, deve ser isso aqui, 15º, Grécia 16º, México 17º, França, campeão do mundo também, 18º, Uruguai também, campeão do mundo, uma vez só, mas foi, 19º, Dinamarca 20º, Brasil 22º, imagine Bósnia-Herzegovina na frente da gente, Costa do Marfim, Rússia, Equador, nossa, não dá. Grécia, Bósnia, Rússia, Equador. A FIFA ela sai de Chicago e acaba em Bósnia. Com esse negócio desses rankings dela. É complicadíssimo porque, pra mim, entendo eu que uma seleção do mundo se prepara para ser o quê? Campeão da Copa do Mundo. Pronto. Se você ganha o quê? O título e você, a estrela, o prestígio. Pronto. Qual a estrela que essa Bósnia, não sei o que lá das contas tem? Ô Paulo, não é só isso. Essa não. de amistoso tá por fora. Então vamos contar a dificuldade dos amistosos. O Brasil jogou o último amistoso contra a Inglaterra. A Bósnia jogou contra quem? A Bósnia tá jogando... A Croácia tá jogando contra quem? A Croácia na frente do Brasil. A Croácia já ganhou o quê no futebol mundial? Inglaterra Costa do Marfim. Costa do Marfim já ganhou o quê no acaba futebol lá. mundial? Marfim. Olha, A Bósnia ganhou o quê no futebol mundial? A Grécia ganhou o quê no futebol? Ganhou a Eurocopa. A Grécia. É difícil, eu não vou gastar muita energia em falar nesses critérios da FIFA, é complicadíssimo. Vamos mudar de assunto, vamos falar da seleção brasileira. Jô desembarca na seleção brasileira.
Leandro Damião não vai bem, teve uma chance. E aí, olha aí, Jô! A lesão sofrida pelo atacante Leandro Damião fez com que Luiz Felipe Scolari convocasse o jogador Jô do Atlético Mineiro para o caso de um possível corte do jogador do Internacional. Damião sofreu uma lesão na coxa direita durante o último treino da equipe em Goiânia. O jogador já está em tratamento, mas só após o exame mais detalhado é possível saber se ele será cortado. Olha os dois aí melhor. Quem tá fazendo gol é esse cara aí. Jô hoje é o melhor atacante do que Leandro Damião. Por que não chamou antes? Porque o Leandro Damião, ele é aquele matador De quê? de bola, é matador de gol, faz gol quando tem a oportunidade. Só que esse ano, se você for parar para analisar, o Jô tem sido o melhor atacante. O Leandro Damião não tem tido essas atuações tão boas quanto o Jô e quanto as próprias atuações dele nas temporadas passadas. Essa temporada, com certeza, o Jô tem feito mais gols. Se é tecnicamente melhor, eu não sei. Eu acredito que o Leandro Damião, em técnica, seja melhor. Mas o Jô tem sido o melhor jogador. Mas, para o Internacional, o jogador, no caso, o jogador da Seleção Brasileira, o Leandro Damião, pode se recuperar, porque vem aí o Campeonato Brasileiro fortíssimo, depois da Copa das Confederações, mas um médico da seleção fala a respeito da lesão do jogador do Internacional. O Leandro Damião sentiu uma dor na parte interna da coxa direita durante o treinamento coletivo. Vamos aguardar as 24 horas, está fazendo tratamento intensivo, medicação. Provavelmente amanhã em Porto Alegre nós vamos fazer um exame de imagem para definir a lesão, o grau da lesão, para daí dar sequência no tipo de tratamento que vai ser feito. Essa lesão, na região que ele está mostrando, foi uma lesão que ele já teve há algum tempo atrás pelo seu clube, foi tratada, evidentemente curada, mas a gente tem que aguardar a avaliação clínica amanhã e a avaliação de imagem. Muito bem, daí o médico da Seleção Brasileira, Leandro Damião, portanto, aí, dificilmente, viu, ele deve participar aí desses amistosos da Seleção Brasileira, consequentemente, de fora aí da Copa das Confederações. A gente muda a página agora e fala sobre o Campeonato Baiano. A terceira melhor média de público foi o Campeonato Baiano esse ano, viu? E haja visto os jogos também da dupla Bavi. Então, o Campeonato Baiano, em termos de público, sucesso absoluto. Temos campeonatos interessantes. E aí você vai ver, aí você vai acompanhar o que aconteceu no Campeonato Baiano. A Pluriconsultoria divulgou hoje uma pesquisa com a média de renda dos 25 campeonatos estaduais já finalizados. A maior média de renda por jogo foi do Campeonato Mineiro, 229 mil, valor que é quase 5 vezes maior que a média nacional. Na segunda colocação está o Paulista, com média de 174 mil por jogo. Já o Baiano superou na lista e apareceu em terceiro, à frente do Carioca e o Gaúcho, com média de 86 mil torcedores. Perdão, 86 mil reais. O jogo de maior renda no Campeonato Baiano foi a final entre Vitória e Bahia no Barradão, que obteve receita líquida de 575 mil reais. Então, o Baiano, você vê, olha a diferença. O Mineiro, 229 mil reais. O Paulista, 174 mil reais. O Baiano, 86 mil. O Paulista tem quase o dobro. Não, mas ele tem uma explicação. Uma explicação muito séria, muito plausível e fácil de entender. O Bahia está uma porcaria. Então o torcedor do Bahia não foi para o estádio. Se o Bahia estivesse tão bom quanto Vitória, todas as rendas que o Bahia teve seriam muito maiores, né? O Bahia jogou em Juazeiro com renda fraca. Os 2 jogos do Bahia, os 3 jogos do Bahia com Vitória, se a torcida do Bahia tivesse comparecido e estivesse com confiança no time, era 10 vezes mais. O único jogo do Bahia que lotou foi o primeiro, o Bavi, que foi a inauguração da Arena Fonte Nova. Todo mundo querendo conhecer. Depois disso, 1 milhão e pouco, antes e depois, nenhum jogo do Bahia lotou no campeonato. E falando no Campeonato Baiano, o Bahia, em crise, venceu a equipe do Botafogo. Será que acabou a crise já do Bahia? A crise do Bahia, eu acho... Público zero vai sobreviver? Paulo, se o Bahia vencer o Vasco, vai sobreviver o público zero? É complicado, Paulo, porque uma parte da torcida quer esse público zero. A outra torce para Marcelinho sair. O problema Mas o é o público seguinte, zero é para Marcelinho sair. O problema é o seguinte, o Bahia que está perdendo. Essa recuperação deveria ser muito mais acalorada pela torcida, porque está mostrando que o Bahia está se recuperando.
Mas se recuperou bem contra o Botafogo. A gente tem as imagens aí do jogo. Agora, e lá, inclusive, no estádio Batistão, você vê que tem muito torcedor do Bahia. Tinha mais do Botafogo, obviamente. Mas o do Bahia, ali atrás, ó, são torcedor do Bahia. Esse é o primeiro gol da equipe do Botafogo. A bola, ó, ela pega no Montinho Chico. Agora, Lomba não teve culpa. Perdão aí, Lula, a gente mudando o assunto aqui. Olha, a torcida do Bahia tá aí. Você vê agora, na própria torcida do Botafogo, tinha fora Marcelinho. Só que o Bahia se recuperou, você vê lá, a torcida do Bahia. Tá cheio, ó. Olha lá, galera levantando para apoiar o Fernandão, que é um dos artilheiros hoje do Campeonato Brasileiro, né? 3 gols. E aí junto com o Max e Biancucci. Ele e Biancucci estão 3 gols no campeonato. Tá aí. Será que se o Bahia vencer o Vasco, um jogo em casa, na volta depois aí... Da Copa das Confederações. Da Copa das Confederações. O Bahia tá entre os caras lá de frente. Esse público zero vai sobreviver. Olha assim, eu não sei se o público zero vai sobreviver. Até porque a questão do público... Eu acho que não vai sobreviver, porém os protestos vão continuar. Os protestos... devem continuar. Quem tem seus problemas e quem acha que a diretoria do Bahia não está adequada, como na minha opinião também não está, porque inclusive acabou de perder 2 jogadores. O Aleph, que tem mais de 20 convocações nas divisões de base para a seleção brasileira. Tá não livre. Sei se está indo para o Vitória. Está livre. O Bahia devendo FGTS, o jogador foi embora. O jogador é o jogador mais promissor do Brasil em categoria de base. Um estudo feito, o Aleph, pela quantidade de convocações e pela regularidade dele, é o jogador mais promissor dentro das divisões de base do Brasil. E o Maracás também. E pode perder, inclusive, o Ítalo Melo e o Anderson Talisca. Agora um detalhe importante, Paulo, eu acho que o Bahia deu um tiro no pé. Quando levou esse jogo para Aracaju? Esse campo de Aracaju, horroroso. Deu um tiro no pé, o time ganhou o jogo. Sim, peraí. Eu estou falando em termos de... O dinheiro foi pro Bahia. Gramado, aqui não ia estar ninguém. Gramado, Como é que deu tiro no pé? Não, gramado, Paulo. Olha, com a gramada aí, qual a diferença de Feira de Santana? Mas a questão é o seguinte, no resultado final, o Caveirão aí que entrou, voltou pro Bahia. O Bahia, além de ter ganhado dinheiro nesse jogo, se tivesse o jogo aqui, ia dar público zero. Lá não, o Bahia teve a torcida. Aí eu acho que a direção do Bahia acertou. Jogou pra lá, tirou da pressão de cá, ainda ganhou o jogo. São 3 pontos. Então pra mim não foi tiro no pé. Tiro no pé, pra mim é questão desse FGTS dos jogadores que não foi recolhido. Eu falo tiro aí no pé. Aí não é mais um tiro no pé, é uma bazuca no pé. Em relação ao gramado do estádio de gramado, mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Quem tem que reclamar mais é o Botafogo. Por quê? Porque perdeu. Porque perdeu? Porque foi incompetente. Bahia foi muito... anulou as forças. O Sidoff teve nos quesitos. O que é que faz Olha, o Bahia ganhou do Botafogo. Não foi culpa do gramado. Primeiro, você vê no primeiro gol. Bota o gol aí. Eu estou dizendo, ó, se o Bahia tivesse perdido, aí sim seria culpa do gramado. Porque aquele gol artilheiro ali de brincadeira. Eu não disse que o gramado foi culpado do Botafogo perder. Aí, ó, o Botafogo. Se a culpa aí... Quem se beneficiou do gramado foi o Botafogo. Pronto, olha aí, ó. Esse gol, você vê nesse lance aí, ó, a bola vai, Vitinho, né? Bateu, pegou no montinho. Ele dá uma quicada, 2, 3 quicadas e entra. Essa Holanda era defensável? Era, sem o gramado. Ela vai, a primeira, segunda e terceira. Teve a voz da consciência aqui falou aqui, ó, o espírito disse aqui no meu ouvido. E a bola na terceira quicada subiu 1 metro, né? Ele levou deixa ele chutar, ele chutou. 1, 2, 3, acabou. Se a bola não tivesse esse gramado aí, ele pegava. Sim. Porque ele tava na bola, ele tava no lance, ó. Subiu lá. demais. Ele foi no lance, Cavaleiro, ele agora, eu achei que ele tava posicionado muito pra esquerda. Eu achei o gramado não dificultou? Dificultou pro Bahia. Mas não ganhou o jogo? Aí faz assim, o gol do Bahia. Vamos lá, bota o primeiro gol do Bahia de Fernandão. O que foi que aconteceu? Aquele técnico boçal demais da equipe do Botafogo, Oswaldo. É boçal demais da conta. Olha aí, você vê aí, vai reclamar do gramado o quê? Foi o goleiro que deu bola, ó. A bola pega no peito do goleiro aí, ó, goleiro. Um forte chute do Potita. Pronto. Quase um foguete esse aí, ó, salvou o empate do Bahia, vai reclamar de quem aí? Do gramado? Depois aí, volta pra gente, como disse. Volta pra mim. Vamos botar o segundo do Bahia aí, pra dizer que a culpa foi do próprio Sérgio. Não, aí aquela bola do foi um lançamento que não foi de nenhum jogador do Bahia. Então, um jogador do Botafogo. Por que o Oswaldo fica reclamando com aquela boca cheia de cuspe de arroz? Não, nada disso. Bota o gol aí do Bahia. Não tem que o Botafogo perdeu, entrou na história que o Bahia ganhou por 2-1 agora. Desconto que o Bahia deu um tiro no pé. O Bahia ganhou. Vamos ver aí, ó. Aí, que lançamento perfeito. Aí, o Felipe Gabriel, obrigado, viu, Felipe? E aí, quem fez o gol?
O Fernandão. Fernandão. E aí, a culpa é do gramado? Essa aí não. Eu- Você pode dizer que desviou no zagueiro aí, matou o goleiro. Mas Ah, o gramado Fernandão, não. A dificuldade que ele teve de dominar a bola. Mas não ganhou. fez. Olha, essa dificuldade foi perfeita pra ele. Ah, Porque se ele certo. domina certo, a bola não cai do jeito que ele tava. Eu quero que Acabou, vocês, amigo. tá bom? Vocês, olha, o próximo jogo é do Vasco, né? Sim. É no Raulino de Oliveira. Aí acaba. É gramado horroroso Vamos, também. vamos pra essa fase. Se o Bahia tem ganhado do time de gramado Peraí, horroroso, peraí. você quer falar? Claro. E o próximo O Bahia jogo? jogou com o Internacional Bahia, de gramado horroroso? Eu quero saber o seguinte do senhor. É Bahia e Corinthians o próximo jogo aqui na Arena. E aí? Sim, aí é outra história. Aí Daqui é outra pra história. lá Deve tem chegar um primeiro mês. e- Não. Daqui pra lá tem um Não tenho mês. mês nada. Não tenho mês O nada. Timóteo disse que o Corinthians vai ganhar, mas daqui pra lá tem um mês. O Bahia não tá ganhando, ele tá perdendo pra time. Mas vamos lá, no Vitória agora, né? Vamos falar no Vitória agora. Agora discordo do tiro no pé, viu? Tiro no pé, quem acertou o tiro foi o Elano. Que pra mim não houve falta. Não Ali foi na falta. minha O lua. Vitória realmente foi O Vitória, dá pra prejudicado. gente ver esse jogo do Vitória aí? O Vitória que eu vou dizer uma coisa, viu? Wilson, Pegue o bicho. parabéns, viu? Nossa, eu fiz esse jogo. Como diz a propaganda, o Wilson é bom. É bom. O Wilson foi o cara do jogo. Dirimiu as dúvidas que a torcida e que a imprensa tinha contra o Wilson. Todas as dúvidas foram tiradas. Todas. É porque é complicado também um jogador simplesmente substituir o Deola, que tem sido o ídolo no Vitória. Eu não sei se o Deola tinha esses reflexos, não. Olha lá, Aí Barcos. O Wilson, ele saiu em todas sem Foi medo. um massacre, gente. Foi, só deu o Grêmio. Foi um massacre. E o Wilson realmente teve uma noite e goleiro espetacular. tem que ter sorte. Teve uma bola que um veinho, o Zé Roberto, pegou. Deu na trave. Ele fez um trabalho, girou, bateu, a bola pegou na trave. Olha o Barcos aí, ó. Chegou, agora a zaga do Vitória vacila demais. O Barcos saiu de cara com isso. E dominou a bola. Num lance desse aí, ele não cabeceou, ele dominou a bola E o dele. Vitória poderia ter ganho o jogo, viu? Olha essa bola aí, ó. Essa é a bola do jogo. Só né? isso. Ó. Só isso. E Que o mais? zagueiro... Aí, ó, esse é o lance do Zé Roberto. Aí, ó. O velhinho jogou para um lado, perna esquerda, ô Wilson. 40 anos. Aí nem soprando, bicho. essa Não, bola. nem soprando. Não tinha jeito aí. Eu quero saber de vocês, do seu Márcio, que é da lista. Olha lá, olha o lance Por lá. que o Vitória jogou tão mal? Ó, Só como deu um Grêmio. A gente Porque falava ele aqui superou que... o Vitória. O aqui... Vitória sem Biancuti, sem o Cajá, é um time comum. Pronto, a gente falava aqui que jogar contra o Grêmio já é difícil. E o Vitória sem os dois principais jogadores, que dá uma habilidade Olha o gol. diferenciada... Olha o gol aí, difícil. ó. Não, o Dino não fez nenhuma defesa difícil, olha aí, ó. Aí, amigo. Foi uma não pena dá essa aí. pra ir, aí é pra dizer, ó, seja o que Deus quiser. Olha, tem bolas que dá pena do goleiro. Pra mim porque não foi ele falta. pegou tanto Não, a bola que não quando foi ele falta. toma um gol, eu fico com pena. Ele pegou tanto que essa bola não deveria ter entrado pro bem do futebol. Porque ele pegou, ele fez o possível e o impossível. Só que essa bola, ele não teve condições de fazer nada. Mas a categoria de Elano mostrou agora Olha lá. que um jogador, a bola parada faz muita diferença. Se a gente não tem um jogador assim, O Vitória tem que ficar atento, porque no jogo que foi em Salvador, não pode fazer essas faltas ali próximo, não, porque é Apesar de não ter letal, sido é falta. Elano. Apesar de não ter sido falta. Eu acho que o juiz foi caseiro. O juiz foi caseiro porque essa bola não foi falta. Não, mais caseiro que ele tem que morar em Porto Não Alegre. foi falta, porque o que aconteceu foi o seguinte. Teve um lance, Ah. o jogador do Vitória Nossa, mas tomou foi a bola. muito bem cobrado. O jogador do Vitória tomou a bola, a torcida gritou porque o jogador do Grêmio caiu, ele foi na onda da torcida. Pra mim não foi, mas... A tá bola aí. foi bem batida. O Vitória agora tem que se preparar, vai ter Essa que jogar com foi o time indefensável. completo diante da equipe do Atlético Paranaense, o jogo domingo, e aí, seja o que Deus quiser, o Vitória não pode pensar em perder, viu? Porque já viu o Bahia encostar do lado, ó. O Bahia já tá do lado esquerdo. Vai crescendo o Bahia, o Vitória que montou um time melhor, o Bahia em crise, mas o Bahia começa a se recuperar, e se o Vitória perder o jogo, muito Mas de essa lado recuperação a do crise. Bahia, eu dou 100% de créditos ao Cristóvão. Ele tá tirando leite de pedra. vamos falar olha, primeiro que o Criciúma, o Bahia não merecia perder. Não merecia. Depois, o Coritiba, o Bahia merecia ganhar. E se tivesse ganho, era líder hoje em dia. Se Mas tem essa questão do si Sim, também. mas aí né? é que tá. Se você não tiver, falar se, tira do dicionário, vocês querem o quê? Vamos Mas fazer o futebol não se pode ser assim. até agora o Si não ganhou nenhum campeonato, e a gente vai ao break e volta daqui a pouquinho também falando os preparativos do jogo do Bahia e do Vasco, né? Lá no Raulino de Oliveira, enquanto Vitória vai à Feira de Santana enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Detalhes em instantes aqui no programa Turma da Bola.
do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Estamos de volta agora falando do Bahia, jogo contra o Vasco. O jogo será sábado no Raulino de Oliveira. O Bahia que joga contra o Vasco em crise, duas equipes em crise, Bahia e Vasco. Das crises, qual é a menor das duas? A do Bahia é a menor. Tem torcedor do Vasco implorando a Deus para que o jogo não aconteça e o mundo acabe antes do sábado. Porque tá todo mundo já relembrando. Tá todo mundo relembrando que o Bahia deu aqueles 4-0 no Vasco ano passado. Então já tem torcedor nas redes sociais. Vem o Bahia, a nossa pedra no sapato. Porque tomar 4 em casa é complicado. Caiu de 4 lá os gols aí, ó. Bahia lá. Será que dá pra repetir essa mesma performance ou outra história aí, Lu? Jones Carioca, uma única partida perfeita. Não, eu acho que dá, Paulo. Sabe por quê? O Bahia tá numa crescente. Você acha que o Vasco ele tem uma pressão maior que o Bahia? Sim. Eu acho que sim. Não, eu acho que hoje sim. O Vasco tem um problema interno e administrativo. A torcida tem do Bahia 3 meses sem receber. O Bahia também tá com um problema interno administrativo. Sim, meu filho, 3 meses sem receber? Não, eu não tô dizendo de receber, mas tô dizendo que tem um você problema sem receber, você produz? Meu filho, peraí, eu não tô falando de problema de pagamento. Mas o problema do Bahia hoje não é interno? Olha, torcedor, 3 meses mas sem o problema do pagar. Bahia não é interno? Hoje Sim. não é interno? Sim, mas é a briga da diretoria aqui. Mas é briga, é interno também. Você acha que reflete no elenco do Bahia? Algumas coisas sim. Sim, e o dinheiro? Então quer dizer que a crise do Vasco é maior que a do Bahia? Eu acho que sim. Então o Bahia leva vantagem por causa disso? Leva, Não porque só pelo o Bahia fato da está crise, crescendo. porque o Bahia está numa crescente também. O Vamos Vasco saber, não. Cristóvão Apesar de ter deu vencido. uma nova dinâmica e uma nova visão. Você não acha que o Cristóvão, por ser também cria do Vasco, também do Bahia, né? Do não Bahia. vai aliviar, não. Ele vai querer logo terminar com 10 pontos ali e ficar entre os primeiros. Com certeza. Olha, Cristóvão vai querer mais do que nunca ganhar esse jogo. Cristóvão Porque hoje... ele foi dispensado do Vasco. O Vasco vendeu metade do time bom, deixou a outra metade com ele ruim. Aí quando ele começou a perder, a culpa foi dele. Vamos ver os relacionados do Bahia. O Bahia relacionou Marcelo Lomba e Omar. Laterais Madison, Raul, Jussandro e Neto. Zagueiros Lucas Fonseca, que por sinal foi o zagueiro, pessoal, o cara deu um de peito, rapaz, lá. É diferença de Rafael Donato, né? Se fosse fazer pênalti ali. E danos morais. Diego são os zagueiros do Bahia ao lado de Lucas Fonseca. E os volantes Dionis, Feijão, Helder, Toró e Fael. Meias, Fred Adu, só Fred Adu. E no ataque, Rider, Potita, Souza e Fernandão. Eu acho que o Bahia só vai ter um problema, que é o Marquinhos Gabriel, que não joga. É lesão muscular grau 1, então é uma lesão que só para esse jogo. Então depois desse jogo vai ter a parada da Copa das Confederações. Dá para recuperar. Então dá para recuperar tranquilamente. Mas essa do Bahia aí, rapaz. O Bahia precisa urgentemente contratar pelo menos 3 jogadores. Parece que me contratou agora um médio volante, né? Que sai pro jogo. A gente vai falar daqui a pouquinho. E o meia-direita e o jogador que joga pela esquerda para substituir Marquinhos. Num caso desse, não tem. Bahia, até o Talisca voltar... Ele usou como substituto o Potita.
O Potita não rende a mesma coisa. O Potita me parece, não sei se você É um bom concorda, jogador. Ele é um bom jogador, esforçado, mas quando ele tem a bola, ele não sabe o que ele faz. Sim, mas aí criar, Marcos... Ele tá na cabeça uma coisa e no pé tá fazendo outra. Ele quer tocar a bola, mas ele dribla. Ele quer driblar, mas ele toca. Criação de jogada é para quem sabe. Então, o Bahia está esperando a volta de Talisca, para Talisca ser esse jogador que pode substituir Marquinho. Pode. Ainda tem essa questão da FGTS, que o Talisca também pode sair. Assim como o Ítalo Não, se o Melo. Talisca sair, irmão, acaba. Assim como o Ítalo Melo, que também já estava sendo utilizado pelo elenco profissional. Muito então bem. Tem que contar isso aí também. A CBF botou um hábito caseiro lá, né, pra ver se resolve a vida do Vasco aí diante do Bahia. Veja aí a lata da figura que vai apitar o jogo entre Vasco e Bahia, que acontecerá amanhã, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira. Será comandada aí pelo árbitro paulista Marcelo Aparecido de Souza, Guilherme Dias Camilo de Belo Horizonte e Carlos Augusto Nogueira Júnior de São Paulo serão os auxiliares da partida entre Bahia e Vasco. Cariocas e baianos aí. Ele espero que não apareça muito. Vocês estavam falando aí no Bahia, nos atacantes. Fernandão promete que vai ser o cara do jogo de novo, viu? Diz que vai brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro e ele já provou que é o cara que vai para dentro mesmo. Ele disse que chegou ao clube, sempre evitou os holofotes. Para o centroavante Fernandão, que se considera um jogador aguerrido, a melhor forma de passar confiança ao técnico é torcedor e com boas atuações dentro de campo. Diz que é uma forma que pode fazer. Paulo, rapidinho, vou pedir para voltar esse lance um pouquinho, o lance do gol. Por favor, só voltar um pouquinho para a gente observar a qualidade de posicionamento do Fernandão. Se puder voltar um pouquinho esse lance, o Fernandão é o seguinte, na hora que o Potita recebe a bola, ele tá indo em direção ao Potita. Quando ele vê que o Potita, gol, né? Quando ele vê que o Potita não vai tocar para ele, automaticamente ele volta e se posiciona longe do zagueiro, que é para se num possível rebote, ele fazer o gol. Que foi o que aconteceu. E outra coisa. Lá, ó, ele pegou, voltou para longe do zagueiro para ficar sozinho. Ele não perde Não é chance. extraordinário não, mas fazendo o gol, ele sabe. Tem visão. E aí ele disse que vai sempre ficar na dele, discreto, não vai procurar os holofotes, mas que prepare os zagueiros e goleiros do Brasil inteiro, que ele vai fazer muito. E no segundo gol, Paulo, ele estava atrás do zagueiro. Ele pegou a quinta. Porque ele deu a quinta já era. E ele é um falso lento. Ele Quando você acha que ele é forte. pesado e lento, ele correu para soltar. Não é um trator, né? Não. Grande, amarelo e lento. Ele é trator quando ele quer ser trator, mas quando ele quer ser uma Ferrarizinha que dá aquele 100 metros, ele dá. Olha lá, ele estava muito atrás do zagueiro. Passou e passou muito à frente. Ele só deu uma recuada para poder dominar a bola, senão ele ia passar na bola. Não, ele recuou e largou o corpo. Se o zagueiro visse, bateu do lado direito. Agora, olha a camisa do Bahia aí, olha. Vazou aí uma suposta camisa do Bahia, da Nike, houve um atraso, tá aquela questão de patrocinador, vem, não vem a caixa. Bahia e Vitória tá com problemas. Essa é a suposta camisa do Bahia que sai. Se for essa, é bonita, viu? Eu também acho. Tá, aí se for essa, é realmente muito bonita. Mais bonita do que essa atual, né? Com certeza. E essa... Se quiserem me presentear com uma, o Lula também aceita, o Paulo aceita. A do Vitória que lançou também, eu quero, o Lula quer, o Paulo quer. Muito bem, olha, nosso horário já esgotou e dá para ficar mais um pouquinho. Pronto, o diretor falou um pouquinho aqui, já disse aqui no ouvido aqui, então, Silvio do Bahia. Vamos falar do Vitória? Esporte Clube Vitória também preparado contra o Atlético Paranaense. Vitória, para mim, absolutamente favorito. Com certeza. Basta usar a sua qualidade. Pega o time que é do tamanho dele, não, menor que ele. Com certeza. E ainda Então mais não que o pode Vitória... ficar do tamanho do Atlético Paranaense. E o Vitória ainda vai ter as duas melhores peças suas, que é o Cajá e o Max Biancucci, que quando eles estão em campo, parece que tem outro Vitória. O Vitória consegue ser ofensivo. O Vitória não sabe jogar defensivamente. Olha, foi provado... Diga, Paulo. Interessante aqui, o Caio Júnior ele pode perder Dinei e Neto Coruja, viu, para o jogo contra o Atlético Paranaense. A Dinei tem o Rômulo, que tá doido para jogar. E Neto Coruja tem o quê? Tem o Michel, tem o Edson Magal, o Magal, excelente que é jogador. muito bom jogador, e não vai fazer muita falta. Se bem que eu acho que o Neto Coruja é o melhor jogador de marcação do Vitória. Agora, o Vitória também já pode ter o Rômulo, viu? Foi regularizado e fica à disposição de Caio Júnior. Duvido muito, até pelo fato de que Rômulo ainda não pegou o ritmo de jogo que os outros. Vai ser mais um em campo. Porém, com a saída do Dinei, que pode sair, a chance
Ele é técnico, viu, Paulo? Se ele sair do time de Ney, ou se ele não puder jogar e o Romo puder jogar, com certeza ele é muito técnico mesmo. E aí se adapta facilmente ao meio-campo do Vitória. Não gostei até hoje do Jean Carlos, que não provou até agora que tem condição de ser titular ou reserva do Vitória. Árbitro do jogo pro Vitória, você vai ver aí o Gaúcho que vai pitar o jogo diante do Vitória aí. Anderson Daronco, do quadro da FIFA, comandará as ações em Feira de Santana. Ele terá auxílio de Thiago Gomes Brígido, do Ceará, e José Eduardo Causa, do Rio Grande do Sul. Tá aí o árbitro do jogo. E vem aí a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando amanhã, tá aí o árbitro do jogo. E aí a gente corta pra mim, que a gente vai lá aqui, corta pra mim, como diz o cara lá. E vamos agora ver o que é que acontece amanhã, viu? Movimenta aí o Campeonato Brasileiro, vamos ver o que é que vai acontecer aí, os jogos pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, você acompanha. Amanhã teremos Série A, Criciúma e Flamengo, Heriberto Rilsen, Criciúma é o jogo, mas aí você tá vendo Cruzeiro Internacional na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Corinthians, o Corinthians pega a Portuguesa no Pacaembu em São Paulo, Vasco e Bahia no Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, Ponte Preta e Botafogo vai aparecer aí no Moisés Lucarelli, em Campinas. Vamos pular para domingo. Domingo teremos aí Fluminense e Goiás em Macaé. Depois teremos também Curitiba e Náutico, Couto Pereira em Curitiba. Vitória e Atlético Paranaense no Joia da Princesa em Feira de Santana. São os jogos aqui da rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Dá tempo a gente dar uma passada aí na Série B, o que acontece? Movimentando a Série B do Campeonato Brasileiro? Dá tempo, vamos lá, Campeonato Brasileiro. 5ª rodada, Série B aí também, vai dar parada a Série B, viu? Teremos Atlético Goianiense e Paysandu hoje às 7h30 da noite. Avaí e Joinville hoje às 9h50 da noite. Sport e Palmeiras. Aí é um clássico, né? Clássico. Os dois prováveis. Que vão subir. O time do Sport, eu vou te contar, é todo ano que vai e não vai. Sport Palmeiras, o jogo será amanhã, viu? Também teremos Paraná e Figueirense amanhã às 4h20. São os jogos do campeonato da Série B. Voltando agora ao Campeonato Brasileiro, teremos o jogo entre Criciúma e Flamengo. O Flamengo não pode perder. Se perder ou empatar, vai ficar uma situação bem mais complicada, porque vai todo mundo voltar lá comendo, rasgando o dente. Para vocês aí, vamos ao achômetro aqui. Sim. Criciúma e Flamengo vai dar o quê? Criciúma. 2x1 Criciúma. 2x1. Ainda digo o placar. Cruzeiro Internacional, jogo também, 1x0 fora de casa. Internacional. É jogo para empate, viu? 1x0 Jogo para Internacional. empate. Corinthians e Portuguesa, lógico que vai dar. 2x0 Corinthians. Corinthians vai vencer aí. Vasco e Bahia. 2x0 Bahia. Bahia. É mesmo? 2x0 Bahia. Tá com tanta Me cobre confiança. segunda-feira. E você, Lula? Bahia vence o jogo. Quanto o jogo? Vence, né? Bahia vence. Ponte Preta e Botafogo. O Botafogo tem um time melhor que a Ponte Preta, não é possível. Vai ser 1x1 esse jogo. Mas o jogo é em São Paulo, não é isso? 1x1. O empate esse jogo. Esses são jogos de sábado, viu, torcedor? Sim. Domingo teremos Fluminense e Goiás. O Fluminense 1 tem a a 1. chance de recuperar. 1 a 1. Eu acho que o Fluminense é melhor que o Goiás. O Goiás venceu o São É Paulo. bem O São melhor. Paulo foi incompetente. Mas o Goiás é chato. É bem Chato, melhor, mas mas é ruim. O time é ruim do Goiás, viu? Teremos também Curitiba e Náutico. 3x0 Curitiba. Curitiba. O Coxa, Vitória Atlético Paranaense. Vitória. 2x0 Vitória. 2x0, tá aí o achômetro nosso para o Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada. Lembrando que o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada, né, agora. E é interessante o Bahia e Vitória vencer esses dois jogos, torcedor. E aí os nossos analistas vão falar aqui, porque se o Bahia for 10 pontos e o Vitória for 10 pontos, vão ficar lá, vai Bem brigar na lá. fita. Vai ficar bem na fita e dá tempo de respirar. Já o Flamengo, se perder o jogo, vai voltar com muita gente na frente dele. E aí vem o engarrafamento. Aí você pega uma paralela, 7 horas da manhã. Da noite agora. Você pega a BR-324, aquele buraco que tá lá, esse né? buraco agora. Lá perto onde você mora, né? É muito complicado pro Flamengo ganhar do Criciúma lá dentro. Como é que é? É muito complicado pro Flamengo ganhar esse jogo. Ainda mais nas condições do Flamengo atrás. O Flamengo não tem time. Não tem time. E o Criciúma está se reforçando a cada dia. É um time chato, um time que é ruim jogar lá dentro. Você sabe muito bem. Mas o time é muito ruim. Hein? O time é ruim. Sim, mas ruim por ruim, o Flamengo está pior. Vou fazer uma pergunta para vocês também. O telespectador pergunta muito para a gente aqui no nosso Facebook. Qual é a vantagem real que o time acaba tendo se
terminar aí essa microfase que a gente tem de 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Até porque, quando começar, vai estar todo mundo mordendo o dente. Será que isso tem diferença ou, teoricamente, isso não vale muita coisa? Paulo, a Porque principal é melhor ter diferença... 10 pontos do que ter 2, né? A questão psicológica. Se você termina um campeonato, pelo menos um pedaço dele, numa situação favorável, é óbvio que nos treinamentos você vai treinar mais feliz, você vai estar mais tranquilo, E já não tem vai 10 estar pontos, né, tenso, na conta, já né? tem 10 pontos, então você vai estar tranquilo. Pra não ser rebaixado, precisa mais 36. Aí você entra no próximo jogo tranquilo. Se perder, são coisas do futebol, ainda mais se tratando de Bahia, que joga contra um Corinthians. O Corinthians é uma equipe muito forte, muito difícil de ser vencida. Então, a questão psicológica, eu acho que é a principal. E no caso de Bahia e de Vitória, 10 pontos, aí digamos, o Flamengo empata com a equipe do Criciúma. Aí nem o Criciúma, nem o Flamengo encosta. Atlético Mineiro perde. O Atlético Mineiro perde. Portuguesa perde. Portuguesa perde. Você já tem uma vantagem com os times que estão atrás de você. Não é aquela questão de o Bahia tá com 10, fulano tá com 10, todo mundo com 10, 10, 10, 7. Não, tá Bahia, Vitória com 10, aí tem fulano com 8, fulano com 5, fulano com 7. Você já tem aí, quem tiver com 5 pontos de vantagem. 5 pontos são 2 jogos, pelo menos. Há uma micro gordura, né, Lula? Uma barriguinha. É uma micro gordura para um micro campeonato. Uma coisa A não ser que certa. você tivesse vencido todas as suas partidas. Você jogou 15 pontos, ganhou 10. Tá na vantagem. Porque Acima da média. Porque é o seguinte, quando acabar essa fase e recomeçar outra, todos os times serão mais fortes. Porque os que estão na seleção voltam, os times estão bem treinados, estão descansados. A janela internacional muita abre. contratação. O Atlético Mineiro vai voltar todo mundo. Muita contratação Vai vai pegar ser da feita, Libertadores. inclusive dos times da Bahia, que precisam contratar. Enfim, eu acho que tem essa parada, que é obrigatória, tem somente a deixar o torcedor ávido por jogos do Bahia e do Vitória, e ainda, sim, o torcedor mais confiante. Vitória ganhando, Bahia ganhando, os próximos jogos com certeza serão casa cheia. A gente pode dizer que tivemos uma cesta básica para ter essa gordurinha aí? Sim. Cesta básica. Um A gente campeonato jogou, pequeno, a gente gordura jogou boa. pro gasto, Não né? pode-se dizer que não, é um não. banquete. Nenhuma não É cesta um básica, né? nenhum banquete, nenhuma coisa Tem uma carnezinha, suculenta. franguinho, Não. né? Vitória e Bahia poderiam estar melhor ainda. Poderiam estar hoje com 7 pontos. Ou com 10 pontos. Porque o Vitória perdeu aqueles 2 pontos. Na verdade, o Vitória estaria com 9 nessa minha conta. Perdeu aquela chance de vencer o Internacional na primeira rodada, que estava dando 2-0. Era para ter vencido o jogo, porque estava com 2-0 no primeiro tempo. E o Bahia perdeu aquele jogo contra o Criciúma, que foi melhor. Só que teve dois probleminhas. deixa eu fazer- Um jogo, um gol no final do primeiro tempo e um gol no início do segundo tempo. Isso mata E o qualquer Bahia, planejamento. deveria ter ganho o jogo do Curitiba. Também. E contra foi o melhor por Coritiba. sinal. Foi Agora, bem deixa eu melhor. fazer uma pergunta para vocês. O time do Vitória é confiável? Com Cajá e Biancucci. Sim. Não Eu tô falando gosto, do time. não gosto, já disse aqui Não, mil é vezes. confiável ou não é? Peraí, não gosto, já Cajá disse aqui Biancucci é. mil vezes que a defesa do Vitória deixa muito a desejar. O lateral não sabe cruzar, o lateral esquerdo é fraco, enfim, precisa de contratação. Um zagueiro, 2 laterais. E o resto do meio para frente é uma equipe perfeitamente confiável. Aí eu pergunto para você. Um time que vem bota marcação especial em Cajá e Biancucci, acabou o time? Não, aí tem Aí a, o técnico tem que variável. procurar outra. A variável. Não é uma formação tática definida. Você entra aqui, você faz isso. Né? Não pode ficar Aí estático. também vai do jogador. Se o jogador tá vendo que naquele lado e daquele jeito tá dando errado, ele tem que procurar as qualidades dele. Porque pra o fugir da Internacional, marcação. quando se atentou para isso, acabou a vitória. Acabou o Biancucci, Cajá saiu. E aí você pergunta, será que o Vitória vai ficar o tempo todo dependendo desse jogador? O campeonato é longo. 34 rodadas falta para terminar o campeonato. Vai faltar agora 33 rodadas. Vai diminuindo. Falei do Vitória, que para mim não é um time confiável. Agora, e o Bahia? Um time que vive em crise e de repente começa de uma hora para outra tirar leite de pedra. O que dizer do time do Bahia? Pronto, você já disse aí do Bahia. O Bahia não é confiável pelo fato que já tá dizendo. Tirar leite de pedra. O Bahia tá ganhando pela Uma camisa. hora acaba o leite da pedra. Até porque pedra não é pra ter leite. Um detalhe importante é o seguinte: os jogadores não tem começaram pedra no peito? a união. Os jogadores começaram uma união muito salutar.
Essa união está fazendo com que o time jogue, o time obedeça às planificações Tá táticas. jogando com a camisa o Bahia? Tá Não, jogando com a camisa e com as forças dos jogadores. E taticamente bem. Paulo, Mas não esse tem nada time, espetacular. esse time do O Bahia Bahia não tem nada bem. espetacular. Esse time do Bahia não é horrível, O Curitiba teve que se safar lá se não perdia o jogo. O Internacional teve que correr atrás do Bahia. Perdeu, o Bahia poderia perder demais. O Botafogo chegou com toda a pompa, reclama do gramado. Foi o gramado que o Bahia jogou também, então não vai essa questão. E aí? Não tem jeito. Qual foi a Então, assim, defesa eu difícil vou break, eu volto daqui a pouquinho, só porque já estourou aqui o horário. Vou break e já volto daqui a pouquinho com outras informações. É uma notícia bombástica. Fique ligado, detalhes em instantes. O futuro já chegou, vale a pena acreditar. Vamos juntos, já deu certo, nossa vida vai mudar. Com o nosso trabalho, a nossa participação e o nosso amor, Lauro de Freitas vai ser tudo que a gente quer. É Lauro de Freitas sorrindo de novo, olhando pra frente. Isso é compromisso, é gente pensando e cuidando da gente. Nossa cidade já vive um novo tempo. É a prefeitura trabalhando de verdade pra mudar as nossas vidas. Agora é pra valer. É orgulho no peito, é carinho, é respeito, é fazer diferente. Esse é o caminho, é gente trabalhando e cuidando da gente. Te amo, Lauro de Freitas, te amo, te amo. Lauro de Freitas. Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cuidando da gente. Volta ainda aqui, 6 horas e 59 minutos, falando ainda a expectativa do jogo do Bahia, que joga amanhã contra a equipe do Vasco da Gama, no Raulinho de Oliveira. O Vitória é o seguinte, ó, Rômulo já relacionado, Dinei não vai jogar, não vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, ele foi relacionado. E aí, será que ele já vai colocar o Rômulo para jogar em Feira de Santana? Ele conhece aquele gramado. Eu colocava. Eu também colocaria, mas eu acho que o Caio Júnior vai entrar com o Giancarlo. Ah, e no brincadeira. segundo, eu acho, é uma opinião minha, não sei. Sim. Eu acho que ele vai concordo com colocar o Giancarlo. E no segundo tempo, dependendo do que o Giancarlo faça, que eu acho que ele não vai fazer tanta coisa, ele vai colocar o Rômulo, que é muito mais jogador que o Giancarlo. Se o Rômulo tiver a oportunidade na cara do gol pra fazer, ele vai fazer. Não E é perigoso. Não se pode esperar não, Márcio. Aí você tem que falar pra Caio Não se pode esperar, porque se o Giancarlo fizer no primeiro tempo, aí o Rômulo não entra. Se não fizer, aí o Rômulo vai salvar a pátria? Não. Eu acho que o time certo do Vitória é com e o Rômulo no ataque. Não vai. Jean Carlos deve ser eu não o acredito, titular aí não. do jogo de Treinou pouco domingo. com o elenco, chegou um dia desse. Coerência, meu amigo. Se eu treino um cara bom e tem um bonzinho, eu boto bom. Outra coisa aqui, a camisa do Bahia é essa aí mesmo, viu, torcedor? Olha aí a camisa do Bahia, olha. Sem patrocínio fica linda, né? Essa é a camisa oficial do Bahia. Essa é a camisa, daqui a pouquinho você vai ver a camisa branca do Bahia, por sinal muito bonita, viu? Essa é a camisa do Bahia nova. E tá aí, ó. Essa vai ser a camisa do Esporte Clube Bahia. A do Internacional, né? É mais grossa aqui na manga, né? É, a manga do Internacional do Curitiba também é mais grossa. Ali é um botão que tem ali, Eu acho que é só uma listra, só uma listra, e né? uma... Algo assim, cortado, o branco cortado, que é E pra o dar Nike pra ver o ficou azul. vermelho, né? É. Agora eu tô muito aqui querendo, ansioso pra ver qual é a tricolor e o terceiro padrão, eu acho né? que não vai lançar a tricolor agora, não. Vai ser só sai essa agora. camisa primeira. Só Acredito qual vai eu. ser? Não, deve vir Só o essa. conjuntor. E qual vai ser o patrocinador master do A Bahia? caixa seria o Márcia, mas Bahia e Vitória tá com problema ainda nas certidões negativas aí, essa questão de FGTS. Se não tiver, nenhum banco, nenhuma empresa estatal pode fazer absolutamente nada. Então Bahia e Vitória está dependendo aí, inclusive deu as suas informações que chegaram para a gente, que seria o patrocinador do Bahia, esse banco estatal do governo federal, para patrocinar o Bahia. Já tem patrocinado algumas equipes aí, mas Tem infelizmente Flamengo. Bahia e Vitória. Flamengo, agora o Flamengo deve todo mundo Corinthians. consegue um patrocínio desse, né, rapaz? Você pergunta assim, conseguiu as tais certidões. Eu falei aqui isso há um mês atrás, que a gente falava, quando você me perguntava, o Flamengo estava conseguindo certidões Paga ninguém. para justamente, não sei se pagou todo mundo, mas as certidões negativas foram conseguidas e o Flamengo hoje
supostamente não deve ir ao fisco. Olha, e outra notícia agora interessante chegou pra gente aqui. Renato Cajá sentiu no treino agora de tarde, pode desfalcar o Vitória diante da equipe do Atlético Paranaense. O que é um Ele desfalque? treinou agora de tarde, sentiu e pode estar de fora. Desfalque do Vitória, complicadíssimo. Seu Renato Cajá, acho que o Vitória se dá bem até seu Biancucci, mas com o Renato Cajá é peça fundamental. Sentiu o tornozelo e pode desfalcar o Vitória domingo. O médico vai esperar as próximas 24 horas para ver se realmente o jogador domingo possa jogar. Mas o que ele sentiu de novo, já sentiu uma vez, sentiu de novo, tem que parar para acertar. Olha, dissemos aqui que o Vitória precisa urgentemente contratar um substituto para Cajá. Porque o escudeiro não aprovou. E quando o Renan começa a sacanear aqui, né? Cajá tem que comer com outra fruta aqui, não tem como. Sim, Então, não pode. Contratem, por favor, dirigente do Vitória, um substituto para o Cajá. Porque senão o Vitória vai ficar capenga. Desfalque. Complicado. Porque ele monta o time. O Renato Cajá é aquele jogador que ofensiva. a bola, para chegar no atacante, ele organiza tudo. Ele, a cada lance, monta um plano diferente em sua cabeça. E é assim que o Vitória trabalha. E é assim que todos os clubes trabalham com um jogador de armação. A bola chega nele, ele monta a jogada na sua cabeça, eu vou tocar em fulano, vou dar em fulano, vou fazer uma tabela aqui, e a jogada sai. Ou não. Isso é normal também. Mas tem que ter esse jogador. E sem o Cajá, o Vitória não tem esse jogador para armar a jogada, para pegar a bola, quando o jogo tiver muita pressão, acalmar, tocar, trabalhar, inverter. Quando a bola não estiver chegando embaixo, tentar um lançamento longo, preciso, que o Renato Cajá tem isso. Uma bola parada, que o Renato Cajá não está no jogo para o Vitória fazer o gol, como aconteceu na quarta-feira que o Elano fez para a equipe do Grêmio. Então o Renato Cajá é importantíssimo para o Vitória. E Márcio e Paulo, tem um detalhe importante. O Vitória só sabe jogar para frente. Se o Renato Cajá não joga, aí o Vitória não vai para frente. E não indo para frente, acontece o que aconteceu contra o Grêmio. Só a bola da cara do zagueiro e do goleiro. Porque o Vitória não tem esse poder de marcação que hoje o Bahia está tendo. Você viu que o Bahia anulou o Botafogo. E o Vitória não tem esse poder de marcação que tem. O Vitória joga muito mais para frente do que o Bahia. Eu diria mais o Lula. O Bahia anulou o Coritiba, porque a gente não viu o David e o Alex. O Bahia anulou o Botafogo e o Bahia anulou o Internacional. O Criciúma também, o Bahia conseguiu. O Bahia anulou o Criciúma, mas foram 3 erros. Porque quem era o zagueiro ainda? Rafael Donato. Muito bem, André pode estrear diante do Bahia, viu? Jogador estreando no Vasco, lá no Raulino de Oliveira, então tá tudo pronto aí para ele estrear diante do Bahia. É um excelente jogador e pode dificultar muito ali para a zaga do Bahia. Porém, a zaga do Bahia, com a chegada do Lucas Fonseca, eu acho que estabilizou. Tite sai lá para dar rasteira e tomar cartão e Lucas Fonseca acaba sendo um cara de referência na zaga do Bahia, que deu tranquilidade. Agora, o André é um excelente jogador, excelente contratação do Vasco, que a gente espera que saia brevemente dessa ziga aí do que está o Vasco da Gama. Paulo, o Bahia está com um problema gostoso. O lateral direito cresceu muito e o lateral esquerdo do Jussano também cresceu. Esses dois jogadores... O Marisson estava vindo de uma contusão, não é isso? E o Jussandro estava caindo aos pedaços. Foram recuperados, né? Entre aspas. Estão totalmente recuperados. O Jussandro está com velocidade, está com força física e está com chegada na frente. Mas o Raul ainda é a minha primeira opção. Eu também acho. Vamos dar uma olhada já. E aí, já acabou o tempo aqui da gente? Já porque a gente já está terminando. Então vamos concluir essa questão. O Vitória, Cajá sentiu o torcedor, é complicadíssimo isso, acho que é um desfalque interessante aí, o Vitória precisa se preocupar, ele sentiu no treino agora de tarde, então foi para o departamento médico, pode não jogar contra o Atlético Paranaense e aí fica a nossa preocupação. Eu acho que aí a gente já começa o Vitória a balançar, você vê como uma peça pode mexer em todo o tabuleiro. E outra coisa, se ele jogar, vai jogar meia boca, né? Não vai jogar 100% do Cajá que a gente conhece. Muito bem. Lula, obrigado para você também, Márcio Júnior. Bom final de semana para vocês. E que segunda-feira, como a gente falou semana passada, e agora, e que o Bahia possa, e o Vitória, dar boas notícias pra gente. O Bahia, sábado, amanhã, contra o Vasco e o Vitória no
domingo. Então, bom final de semana para vocês. Obrigado, que a gente segunda-feira teremos, que vem aqui boas notícias, né? Um abraço a todos, até segunda, se Deus quiser. Mas uma segunda perfeita, né? Tomara que seja. Um abraço a todos, um abraço especial também à galera que tá acompanhando no Face com a gente, o Dinho, a Ianca, o Seu, a Thaís, todo mundo acompanhando no Face. Curta a gente lá no Facebook, facebook.com/Turma Esporte. Até a próxima segunda-feira. Muito bem, um abraço para vocês, bom final de semana. Segunda-feira estaremos aqui de novo a partir das 5h30 da tarde na segunda-feira, não é isso? 5 horas da tarde. Vem aí uma nova programação, aguarde, novidades pintando aqui para você no Canal 9. Um abraço a todos, tchau, tchau, galera. Bom final de semana.